Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe rique e abundantemente. Estamos começando nossa primeira aula de Teologia Bíblica de John Wesley. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Você que está assistindo aqui pelo Facebook ao vivo, você que vai assistir depois pelo YouTube, que eu vou compartilhar também pelo WhatsApp. Aproveita, entra lá no meu canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho, curte o vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Terezinha Otero Neri. Vamos ver meus alunos e alunas. Aleluia. Josiane, muito bom. Terezinha Otero Neri, Josiane. Vamos ver quem está mais com a gente. Entrando aí, fale a paz do Senhor, boa noite. Para a gente saber quem está com a gente ao vivo no nosso Facebook. Que alegria! Teologia Bíblica de John Wesley. Paulo César, Silvia, olha que beleza, Paulo César, Silvia, nesse nosso curso de Teologia Bíblica de John Wesley. Sejam bem-vindos, Vanessa Amaral, a missionária da Jocum, está aqui em casa com a gente. Seja bem-vinda, Vanessa. Amém? Marisa, seja bem-vinda, Marisa. Glória a Deus. Vamos ver quem está com a gente hoje. Aleluia. Muito bom, queridos. Vamos. Pastor Elias Fialques. Ontem assisti o culto do pastor até o final. Eu fui o último a ficar aí, pastor. Eu só saí porque me cortaram lá. O irmão lá da igreja cortou a transmissão. Gênison, meu amigo Gênison. Maria Helena. Glória a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu acho que essa Angelita Carvalho está com a gente também, não é? Glória a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos orar então para eu apresentar qual é o nosso projeto desse curso. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença conosco. Muito obrigado, ó Pai, pela bênção da vida. E agora, nesse mês de junho, às quartas-feiras, 9 horas da noite, nós vamos ter, Pai amado, esse encontro com a teologia bíblica de Wesley. Fala aos nossos corações, assim como o Senhor falou no século XVIII, o Senhor fala também no século XIX, XX, XXI, o Senhor continua falando conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o nosso projeto Demétrios, olha o Demétrio, nosso projeto não é falar sobre a história de Wesley, nem do movimento metodista. Se eu tiver condições, um dia a gente pode fazer uma aula especial só sobre isso. Mas nosso projeto é trabalhar a teologia bíblica de John Wesley, né? Porque quando a gente vai no Facebook, nós temos bastante vídeos sobre a história de John Wesley. História dos metodistas na Inglaterra, história dos metodistas nos Estados Unidos, história do metodismo no Brasil. Agora, agora teologia de Wesley, nós temos pouca coisa. Então, nosso projeto é a gente trabalhar a teologia bíblica de Wesley. Então, eu considero particularmente algo inédito, né? Que vai fazer muito bem para mim, vai fazer muito bem para você, vai fazer muito bem para cada um de nós, a gente aprender essa teologia bíblica, não é? Teologia bíblica. Teologia é uma reflexão na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, sobre determinado tema, não é? Quando você aceita qualquer movimento cristão sem uma reflexão teológica, bíblica, você corre um sério risco de escorregar para a heresia, escorregar para movimentos facciosos, seitas, né? Então a reflexão teológica é muito importante, né? E a nossa reflexão teológica, uma vez que nós somos cristãos, é uma reflexão teológica bíblica. Então nós temos reflexões teológicas de Lutero, reflexões teológicas de Calvino e reflexões teológicas de Wesley,
né? Quando é uma reflexão teológica bíblica, ela nos edifica muito, mas muito mesmo. Então, quando nós aceitamos os movimentos sem fazer uma reflexão bíblica, teológica, nós corremos sérios risco de caminhar para a heresia, né? Quando Paulo chega em Bereia, a Bíblia diz que os irmãos de Bereia, os judeus de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque tudo que Paulo falava, eles conferiam na Bíblia para ver se era assim, né? Ou seja, eles não aceitaram a pregação de Paulo sem antes fazer uma reflexão teológica bíblica. Então, nosso projeto é fazer uma reflexão teológica bíblica. Mas quem vai fazer essa reflexão para a gente é John Wesley, no século XVIII. O grande pai do avivamento inglês do século XVIII, que influenciou diversas denominações cristãs. Tá? Então, nosso projeto não é um projeto de estudo do metodismo ou estudo da história de Wesley, de Susan Wesley. Isso é importante, mas não é o objetivo desse nosso curso. Nosso curso é ler a teologia de Wesley, a reflexão teológica de Wesley. Como Wesley era um homem crente em Jesus Cristo, pastor da igreja anglicana, ele nunca foi pastor metodista, pastor anglicano. Então a reflexão de Wesley é uma reflexão bíblica, é uma teologia bíblica. Então nós nem precisaríamos usar a palavra teologia bíblica de Wesley. Não precisaria usar a palavra bíblica. Bastaria teologia de Wesley, uma vez que ele era um cristão comprometido com a Bíblia, não é? Muito bom. E o que nós vamos refletir? Gente, nós temos centenas, para não falar de milhares de assuntos teológicos que a gente poderia refletir. Só para você ter ideia, se a gente fosse refletir sobre a teologia de Wesley como um todo, eu acho que eu não teria vida suficiente para fazer toda a reflexão necessária, não é? Porque realmente ele escreveu muito. Wesley foi um grande teólogo, um teólogo prático, um teólogo que ministrava para as pessoas, para os leigos, para os carvoeiros, para as pessoas carentes, e ele escrevia de tal maneira que ele conseguia ministrar para todos. O projeto dele nunca foi escrever uma teologia, mas o seu exercício de compartilhar a palavra fez com que ele desenvolvesse a sua teologia. Como Agostinho de Hipona. Você vai ler as Confissões de Santo Agostinho, que é um material espetacular, obrigatório, tem que ser lido, Confissões de Santo Agostinho, né? O objetivo dele, a princípio, não era escrever uma teologia, mas ele acabou com o seu trabalho sendo uma grande teologia cristã, o berço de muitas reflexões teológicas, que depois Calvino, Lutero vão beber em Agostinho de Hipona, né, da sua teologia. Então Wesley é a mesma coisa. Ele nunca sentou para escrever uma teologia, mas todo o seu esforço literário, todo o seu escrito se transformou em teologia, tá? Então, nosso encontro aqui hoje é Teologia Bíblica de John Wesley. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Nós teríamos, então, muitos temas para estudar. Nós vamos estudar sobre que tema? Nós vamos hoje começar a ler o Sermão 49 de John Wesley. Esse sermão tem como nome A Cura da Maledicência. A Cura da Maledicência. Amém? Pastora Deise Coimbra, Adriana Barros. Nós estamos aqui com 21 alunos e alunas, né? Então, é o Sermão 49, A Cura da Maledicência. Sermão 49, A Cura da Maledicência. Tá bom? Então, eu gostaria muito que você tivesse um caderno, tá bem?
você tivesse um caderno e nesse caderno você fizesse suas anotações. Então, o tema desse trabalho teológico de Wesley, desse sermão, é a cura da maledicência. É o sermão catalogado como sermão 49 de John Wesley, tá bem? Escreve aí no seu caderninho, cura da maledicência. E o texto base que ele vai começar o seu sermão, que se transformou, lógico, num material teológico muito rico, de teologia prática, é Mateus 18, 15 a 17, que está escrito assim: Marli, Melo, Nathalie, Deus te abençoe. Se teu irmão pecar contra ti, Mateus 18, 15 a 17, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas pessoas, para que por boca de um ou três testemunhas toda a questão se decida. E se ele recusar ouvi-las, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, consideram como gentio e publicano. Tá bom? Esse é o texto que ele vai começar. Então, ele vai separar por parágrafos o seu sermão. Não é? São vários parágrafos aqui o seu sermão. E a gente vai estar trabalhando, não é, essas partes. Tá bom? Então, a introdução do sermão sobre a teologia bíblica de Wesley, a cura da maledicência. Não faleis mal de homem algum, diz o apóstolo, o que vem a ser um mandamento tão evidente como não matarás. Quem, entretanto, mesmo entre os cristãos, dá importância a esse mandamento? Olha que coisa, um mandamento do apóstolo Paulo. Não faleis mal de homem algum, vem a ser um mandamento tão evidente como não matarás. Mas quem, entretanto, mesmo entre os cristãos, dá importância a esse mandamento? Qual o mandamento? Não faleis mal de homem algum. Sim, quão poucos são os que chegam mesmo a compreendê-lo. Que é maledicência? Não é? Quem compreende esse mandamento? Não faleis mal de homem algum. Que é maledicência? Não é, como alguns supõem, o mesmo que a mentira ou a calúnia. Maledicência não é mentira e calúnia, não é. Tudo quanto o homem diz pode ser verdadeiro como a Bíblia, e ainda seu falar constituir maledicência. A pessoa pode estar falando uma verdade tão verdadeira como a Bíblia, e ainda assim o seu falar constituir uma maledicência. Porque maledicência é nem mais nem menos do que dizer mal de uma pessoa ausente, referindo alguma falta que houvesse sido realmente praticada ou dita por alguém que não se encontre presente quando se faz a referência. Olha que coisa, porque maledicência é nem mais nem menos do que dizer mal de uma pessoa ausente, referindo-se a alguma falta que houvesse sido realmente praticada ou dita por alguém que não se encontre presente quando se faz a referência. Então, todas as vezes que eu faço uma referência sobre alguém, e essa referência é uma referência ruim, é uma maledicência. Você viu como aquela mulher está gorda? Você viu como o pastor estava com a gravata torta?
Você viu como aquela mulher é fofoqueira? Não é? Tudo que eu fale, baseado inclusive na verdade dos fatos, mas se a pessoa não está presente para se defender, é uma maledicência. Olha que coisa interessante. Suponhamos que, tendo visto um homem beber, ouvi-lo praguejar ou jurar, eu refira o fato quando ele se encontra ausente. Isso é maledicência. E aquele beberrão daquela rua, e aquele homem que saiu falando palavrão, e aquela fofoqueira daquela mulher na igreja, e aquela pessoa assim, assim, assim. Todas as vezes que eu me refiro ao erro de alguém, e esse alguém não está presente, é uma maledicência. É uma maledicência. Em nossa linguagem familiar, isso é também chamado, e com extrema propriedade, falar pelas costas. Então, todas as vezes que eu falo pelas costas, eu estou cometendo uma maledicência, não é? Então, na hora do meu almoço, eu vou falar de alguém pelas costas. Na hora do meu café, eu vou falar de alguém pelas costas. Amado, o ambiente fica sujo espiritualmente, não é? O ambiente fica sujo espiritualmente. Todas as vezes que eu vou comentar sobre a vida de alguém, pelas costas da pessoa, eu estou praticando uma maledicência. Todas as vezes. Maledicência, não estou falando mentira, nem calúnia, eu estou falando a verdade. Mas é uma verdade que causa mal, que traz o mal daquela pessoa, que evidencia o mal daquela pessoa, né? E aí você vê que muitas das vezes ele está com tanta raiva daquela pessoa, tanto ódio daquela pessoa, que a gente comenta sobre aquela pessoa com outra, né? Até esse comentário é uma maledicência. Nem há qualquer diferença material entre isto e o que usualmente chamamos de contar história. Contar histórias. Se a referência for feita de modo simples e sereno, talvez como expressão de boa vontade para com a pessoa e com a esperança de que as coisas não sejam inteiramente tão más, então chamamos isso de murmuração. Mas é tudo maledicência. Não, olha, eu estou falando de uma forma... Né? Existe uma coisa maligna no meio da igreja, gente. Né? Eu uma vez fui para uma determinada igreja, eu era SD, eu fui para uma igreja, para um concílio, para resolver um problema no concílio causado por uma maledicência que começou dentro do ministério de oração. O ministério de oração se reuniu e uma pessoa falou: irmãos, eu estou falando isso para vocês orarem. Aí lascou a maledicência sobre o irmão que estaria possivelmente traindo a esposa com uma outra pessoa. Isso causou uma confusão tão grande na igreja que o pastor local não conseguiu resolver. Eu tive que ser chamado como superintendente distrital para ir lá resolver isso. Quando eu comecei meu ministério, ainda era seminarista, o grupo de oração falou assim: pastor, ele me chamava de pastor, quero que você chegue na igreja mais cedo, 1 hora antes, vá lá para a nossa sala de oração, que nós vamos estar lá orando. Aí eu fui, cheguei lá, o grupo estava conversando como fazer com que o pastor pudesse ser expulso da igreja, não é? O pastor estava envolvido num determinado pecado e nós precisamos arrumar um jeito. Então eles criaram o grupo de oração para ser um instrumento do diabo. Não é? O grupo de oração vai subir um monte para lá, não, gente, pessoal, vou aqui chamar a atenção porque o fulano de tal está cometendo isso. O nome disso é maledicência. Não é? Você já abriu um espaço para o diabo. Olha que coisa interessante. Mas qualquer que seja a maneira porque é a referência feita, o fato é este:
o mesmo em substância, senão em circunstância, constitui mesmo maledicência. Calca-se mesmo sobre os pés o mandamento: não faleis mal de homem algum. O relatarmos a outro as faltas de terceiro, quando este não se encontre presente para responder por si mesmo. Sempre quando a gente relata as faltas de terceiro, quando a pessoa não está presente para se envolver, para responder, isso se torna uma maledicência, não é? Nós não somos jornalistas, nós não escrevemos artigos para jornais, não é? A gente tem que tomar muito cuidado, gente. Então Wesley diz aqui sobre não faleis mal de homem algum. Quão extremamente comum é esse pecado entre todas as espécies e condições de homens. Como continuamente correm para essa transgressão o alto e o baixo, o rico e o pobre, o sábio e insensato, o letrado e o ignorante. Pessoas que discordam de outras em tudo mais, nisto todavia concordam. Quão poucos são os que podem testificar diante de Deus: estou limpo neste particular. Sempre pus a atalaia adiante e minha boca e guardei a porta dos meus lábios. Wesley diz assim: quão poucos são os que podem testificar diante de Deus. Eu não falo mal de ninguém pelas costas. Eu não comento o erro de ninguém, nem do meu pastor, nem do meu bispo, nem daquele que errou verdadeiramente. Eu não comento. Eu sento na mesa, vou falar dos meus pecados, vou falar sobre a pessoa que está na minha frente, vou falar da comida. Eu vou assistir uma reportagem, não vou tecer nenhum comentário sobre A, nem B, sobre C. Eu vou estar sentado compartilhando com alguém, não vou compartilhar sobre a vida de ninguém, não vou tecer comentário sobre ninguém. Você viu como o pastor chegou atrasado? Você viu como aquele irmão do louvor grita muito? Né? Você viu como aquela irmã fala cuspindo? Você tem que chegar perto e falar: minha irmã, você está cuspindo em cima de mim. É porque como a gente não quer ficar com aparência ruim diante dos outros, porque os outros vão fazer maledicência da gente, né? Então a gente prefere falar pelas costas, tecer comentário. O Wesley diz assim: poucos podem se apresentar diante de Deus e falar assim: eu estou livre desse pecado. Poucos, não é? Se a gente não tiver um forte policiamento, e é bom você ter na sua casa alguém que vai te policiar, né? Por exemplo, a Nathalie combinar com o Alex e o Alex combinar com a Nathalie. Toda vez que a gente fizer maledicência, corrige. Não é? Corrige. Não dá corda. Ou quando alguém vier fazer maledicência com você, fica quieto, não dá corda. Corrige a pessoa. Não é? Maledicência é uma desgraça. Wesley diz assim: qual a conversação que ouves de alguma extensão considerável em que a maledicência não figure como ingrediente? É a pergunta que ele está fazendo, hein? Olha a pergunta. Qual a conversação que ouves de alguma extensão considerável em que a maledicência não figure como ingrediente? Não é? Isso mesmo entre pessoas que, em geral, têm o temor de Deus diante dos seus olhos e realmente desejam ter uma consciência livre de ofensa perante Deus e perante os homens. Então você vai encontrar pessoas que têm o temor de Deus diante dos seus olhos, pessoas que desejam ter uma consciência livre de ofensas
perante Deus e perante os homens, né? Você vai ver pessoas com excelentes comportamentos, pessoas que trabalham muito na igreja, pessoas que têm boas práticas de boas obras, mas quando ela senta com você, ela tece maledicência sobre alguém, né? E muitas das vezes essa maledicência ela está transfigurada em motivo de oração, não é? Ou para você vigiar, ou para você prestar atenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado, querido. Wesley diz na sua teologia, pessoas que têm o temor de Deus diante dos seus olhos e realmente desejam ter uma consciência livre da ofensa perante Deus e perante o homem, e ainda assim cometem a maledicência. A própria vulgaridade desse pecado torna-se difícil de evitar. Como estamos rodeados por ele de todos os lados, se não formos profundamente sensíveis ao perigo, se não nos guardarmos constantemente, estaremos sujeitos a ser levados na torrente. É muito difícil você evitar a maledicência. Nesse sentido, quase toda a humanidade está, por assim dizer, conspirando contra nós. Seu exemplo faz pressão sobre nós, sem sabermos como, de modo que insensivelmente incorremos na limitação de tais exemplos. Ao lado disso, ele é recomendado de fora, assim como de dentro. Rara disposição ruim se encontrará na mente humana, que não possa ser ocasionalmente lisonjeada pela maledicência, o que consequentemente nos inclina para ela. Nós somos inclinados à maledicência. Há um prazer na maledicência. Há um prazer, né? Tem gente que gosta de elogiar um, desconstruindo o outro, né? Então ali está a pastora Elonede. Então, pastora Elonede, a senhora é muito boa, mas o pastor fulano de tal não presta. Quem dera se o pastor fulano de tal fosse como a senhora, pastora Elonede. Ou seja, nós temos prazer na maledicência. É bom falar das pessoas pelas costas. Cria auditório, cria assunto, não é? A rádio corredor. Não é? No concílio tinha a rádio corredor que o bispo falava, né? Há um prazer nas pessoas em falar, em usar da maledicência. Nós estamos estudando o sermão 49 de Wesley sobre a cura da maledicência, nesse nosso momento de teologia bíblica de John Wesley, né? Ela nos gratifica o orgulho no relatar as falhas dos outros, faltas de que supomos estar isento. Olha que frase, ela nos gratifica o orgulho no relatar as faltas dos outros. Olha, eu não sou preguiçoso como aquela pessoa. O culto que eu realizo é muito mais organizado do que o fulano de tal, não é? Poxa, eu fui na igreja do pastor tal, ele é assim, assim, assim. Então, com relação à sogra, com relação ao cunhado, com relação ao marido, com relação àquela pessoa que você gosta ou não gosta, nós fazemos maledicência até das pessoas que a gente ama, não é? Porque a maledicência, né, ela vai criando ervas daninhas. E você vê que hoje, a igreja de Cristo hoje, né,
parece que ela é entupida de maledicência. Porque o mundo é entupido de maledicência. Qualquer lugar que você entra, tem alguém praticando a maledicência. Você vai em qualquer lugar, existe ali a maledicência, não é? Então, amados irmãos e irmãs, ela nos gratifica o orgulho no relatar as faltas dos outros, faltas de que supomos estar isento. A ira, o ressentimento e todas as tendências perversas são acariciados pelo falar daqueles contra quem estamos indispostos. Olha bem que a reflexão de Wesley é muito interessante. Eu estou indisposto com alguém, não é? Então falar contra essa pessoa, não é? Ajuda na minha ira, no meu ressentimentos, não é? Quando eu faço maledicência de alguém que eu estou indisposto, isso me faz ficar um pouco mais feliz, não é? Mas eu estou pecando contra Deus, estou dando lugar ao diabo, não é? Todas as vezes que quando eu estiver comendo, andando, caminhando, conversando, não é? Suponhamos que vão 2 homens conversando, ou 2 mulheres, vamos caminhar hoje, 2 mulheres falam. Vamos caminhar hoje, 2 homens falam. E eles caminham 5 quilômetros. 5 quilômetros falando pelas costas de alguém. 5 quilômetros falando, você sabe que aquela pessoa me fez muito mal? Você sabe que aquela pessoa fez isso comigo, mas eu tenho que falar com alguém, Fale com Deus, não é? Fale com Deus. Coloque na mão de Deus. Mas é prazeroso quando eu estou desconstruindo alguém que eu estou indisposto com essa pessoa. É prazeroso, não é? A maledicência, ela desconstrói o outro. Amado, nós estamos vivendo aí um ano que está nos preparando para um ano eleitoral. Então está vindo aí Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, né? Está vendo vários candidatos a presidente. O que vai acontecer? Jogo de maledicência. Aí você vai entrar no grupo da igreja para falar mal do Lula, para falar mal do Bolsonaro, para falar mal do Sérgio Moro, para falar mal do Ciro Gomes, para falar mal do governador de São Paulo, que eu esqueci o nome dele agora, né? Amado, não faça isso. Tente conseguir viver todo esse clima sem tecer maledicências. Maledicência na internet, no WhatsApp, no Facebook, maledicência na porta da igreja, maledicência na hora do almoço, da janta. Não leve para sua mesa Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, não é, Sérgio Moro, não leve, não é? A gente tem que tomar muito cuidado, amados irmãos e irmãs, porque senão a gente começa a prejudicar a nossa própria vida. O problema é que somos nós vamos ser prejudicados espiritualmente. E o Wesley diz assim, olha, e em muitos casos, recitando os pecados do próximo, os homens embalam seus próprios desejos insensatos e perniciosos. Então, enquanto eu recito os pecados do próximo, eu estou cuidando, embalando os meus próprios desejos insensatos e pecaminosos, não é? João Dória, exatamente, João Dória, muito bom. Então, Fábio Lúcio, olha que coisa interessante esse sermão, né? Diz assim, a maledicência é mais difícil de evitar
porque ela frequentemente nos ataca sob disfarce. Por que é tão difícil enfrentar a maledicência? Wesley diz na sua teologia, porque ela frequentemente nos ataca sob disfarce. Falamos assim por uma nobre, generosa, será bom se não dissermos santa, indignação contra aquelas vis criaturas. Falamos assim por uma nobre, generosa, santa indignação contra aquelas vis criaturas. Cometemos pecado por meio do ódio ao pecado. Servimos ao diabo por zelo puro de Deus. Que coisa! É simplesmente para punir os maus que incorremos nessa maldade. Assim fazem as paixões, como diz alguém. Todas se justificam a si mesmas e impingem-nos o pecado sobre a máscara da santidade. Não, eu estou falando isso porque aquela pessoa terrível não presta. Cometemos o pecado por mero ódio ao pecado. Servimos ao diabo por zelo puro de Deus. Não é? Em nome de Jesus, eu vou falar mal daquela pessoa. Eu vou descontinuar aquela pessoa. Eu vou desqualificar. Aí a pessoa traz para a sua cama, para o seu relacionamento homem-mulher, não é? Para uma gostosa refeição, para um passeio ao ar livre, para uma caminhada, nós acabamos trazendo aquela pessoa, descontinuamos aquela pessoa, desconstruímos aquela pessoa. Maledicência, querido, não é falar mentira, nem calúnia. A maledicência é você falar a verdade nas costas das pessoas. Se eu não posso falar direto com a pessoa, eu também não posso falar por detrás. Não é? Eu não vou usar meu tempo que eu tenho com a minha esposa para ficar falando mal. Tem momento que dá vontade. A gente lê determinada coisa, falei, marido, aquela pessoa assim, 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 aquela pessoa fez isso, 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 não é? Muitas vezes dá vontade mesmo, e a gente acaba caindo no pecado da maledicência. Mas a gente tem que vigiar. E a melhor maneira é fazer como a gente tem feito. Não é? O Estevão tem vigiado a Marisa e me vigiado, Marisa vigiado o Estevão, não é? E a gente tem um vigiado o outro. Quando alguém começa com maledicência, a gente olha, isso é maledicência. Não é? Você passa na rua, vê uma pessoa muito branca, ih, olha aquela pessoa ali, não pega sol. Para que falar isso? Ih, aquela ali é gorda, coitada. Para que falar isso? Né? Ih, aquela pessoa assim assada, né? A gente acaba poluindo nossa própria vida. Eu já disse até isso essa semana, ou semana passada, é como aquele cano de ferro, que a água para de passar porque ele vai se enferrujando por dentro, né? Ele vai se enferrujando por dentro. Nesse final da introdução de Wesley, ele diz assim, olha, mas não há meios de evitar o laço? Sem dúvida que nosso bendito Senhor traçou o caminho seguro a seus seguidores nas palavras acima citadas. Ninguém há que prudente e firmemente andando nesse caminho recaia jamais em maledicência. Essa regra é um infalível preventivo ou uma cura certa. Nos versículos precedentes, nosso Senhor havia dito, ai do mundo por causa dos escândalos. Indizível miséria se levantará no mundo desta fonte funesta. Escândalo são todas as coisas pelas quais alguém é desviado dos caminhos de Deus ou impedido de os trilhar. Porque importa que venham os escândalos. Tal é a natureza das coisas. Tal a maldade, a loucura e a fraqueza da humanidade. Mas ai daquele miserável homem por quem vem o escândalo. Portanto, se a tua mão
teu pé, teus olhos te servem de escândalo, se o mais caro prazer, a pessoa mais amada e mais útil, desvia-se do caminho e te causa tropeço, arranca-o de ti. Corta e lança para longe de ti. Mas como podemos evitar servindo de escândalo a alguém e sermos escandalizados por outros, especialmente supondo-se que eles estejam inteiramente em erro e vemo-lo em nossos próprios olhos? Nosso Senhor aí nos ensina a maneira de evitá-lo. Estabelece um método seguro de evitar ao mesmo tempo o escândalo e a maledicência. Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão se decida. E se ele recusar ouvi-las, dize-o à igreja, e também recusar ouvir a igreja, considero como gentio ou publicano. Então Wesley diz assim: é impossível vencer a maledicência? Não. Jesus traz o remédio. Jesus mostra como podemos vencer a maledicência. Como vencer essa coisa terrível da maledicência. E agora, no sermão de Wesley, ele vai dividir esse sermão em 3 partes, não é? Hoje nós lemos a introdução, semana que vem, primeira parte, a outra, segunda parte, a outra, terceira parte, e a gente termina assim esse mês de junho falando sobre a cura da maledicência. Cura da maledicência. Então eu já quero perguntar a você: você já ouviu algum estudo específico sobre maledicência? Não é? Eu nunca tive essa experiência. Lembro, uns 4 anos atrás, quando a sede nacional da Igreja Metodista me chamou para comentar 4 sermões de Wesley. E aí eles me deram o sermão da maledicência. Nós escrevemos a revista da Escola Dominical e as igrejas que usam a revista Escola Dominical estudaram na classe, né, esse assunto sobre maledicência. Mas é um tema muito forte que abala nossa vida espiritual, que limita nosso crescimento espiritual, que nos mantém ainda na primeira infância, impede o crescimento, Rômulo, não é? É a maledicência. A maledicência é como uma pedra na nossa cabeça que nos empurra para baixo, impede o nosso crescimento, impede o nosso desenvolvimento. E aí você vai ver que todos nós, sem exceção, caímos, não é, nesse pecado que desagrada o Senhor. Não é? Mas eu estou falando assim para o bem da igreja. Aí o Wesley fala: estamos servindo ao diabo com puro zelo pelas coisas de Deus. Não é? Estamos servindo o diabo com puro zelo pelas coisas de Deus. Não é? Então, amados irmãos e irmãs, volto a dizer, a maledicência é uma doença da alma. A maledicência é um pecado. E John Wesley, na sua teologia, ele vai trabalhar a cura para a maledicência. Não é? Então é muito interessante. Olha, um sermão pregado no século XVIII, um sermão muito atual para os nossos dias. Então eu espero você semana que vem para a gente ler toda a primeira parte do sermão. Hoje eu li a introdução, semana que vem primeira parte, a outra semana segunda parte e a outra semana terceira parte. Então a teologia de Wesley desse mês de junho é sobre o pecado
da maledicência. Mas não apresentando o pecado em si, mas a cura para a maledicência. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido um momento especial na sua vida. Espero que a gente consiga ficar. Vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos... É igual os alcoólicos anônimos, né? Que foram criados por 2 metodistas, tá, irmãos? Os alcoólicos anônimos foram criados por 2 metodistas. E a regra dele é, por hoje não pecar. Então você vai amanhã acordar e vai falar assim, hoje eu vou passar 24 horas sem fazer maledicência, né? Os alcoólicos anônimos não assumem compromisso para 2 dias. Não assumem compromisso para uma vida. Não. Eles sabem que eles não têm força para isso. Eles assumem compromisso para um dia de cada vez. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Amanhã, na hora que acordar, nós vamos dizer assim, hoje eu vou passar o dia sem fazer maledicência. Né? Se por acaso você cometer alguma maledicência, vai lá no caderninho e dá um risquinho. Para de noite você ver que quantas vezes você cometeu maledicência. Mas o bom vai ser você tomar essa atitude de manhã. Hoje eu vou passar 24 horas sem falar de ninguém pelas costas. Se precisar, eu vou falar com a pessoa, o que for, mas pelas costas não vou. Não vou trazer esse assunto para minha mesa, para o meu café da manhã, para o meu almoço, para a minha caminhada. Não vou trazer esse almoço para a minha corrida, para o meu retiro trilha. Não vou. Eu vou vencer a maledicência e Deus vai me abençoar. Amém? Muito bom. Finalizando então nossa aula de teologia bíblica de John Wesley, com o tema A Cura da Maledicência, sermão 49. Deus te abençoe. Depois eu vou colocar na descrição desse vídeo essa primeira parte, né, dessa introdução que nós lemos aqui. Deus te abençoe. Senhor, muito obrigado. Agora nos dê uma noite feliz, guardada e protegida pelo Senhor. Que sejamos, ó Pai, abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Antes de sair, escreva aí o comentário. O que foi para você essa aula sobre a teologia de Wesley. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tchau, Elonede. Tchau, Tereza Pereira. Quem mais aí que eu estou dando tchau? Josiane, obrigado, minha secretária Josiane. Maria Regina e Carlos. Yasmin, um beijo, Yasmin. Maria Lúcia Magalhães, a Malu. Glória a Deus. Alex, que bênção, Alex. Que alegria. Rômulo. Semana que vem quero os 23 alunos e alunas comigo, hein? Se tiver mais gente, tá bom. Mas essas 23 de hoje tem que estar quarta-feira que vem com saúde. Um beijo, Neia, Maria Helena. Paz do Senhor Jesus.